Então, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje estamos cá porque nós somos bons. Sejam bem-vindos à Mar de Arte, aqui ao espaço comum que temos aqui no Centro Cultural Parque Center, onde começámos a fazer alguns eventos relacionados com a arte literária, a pintura, a fotografia, a poesia, que é talvez aquele peso maior, digamos assim, na nossa associação relativamente às artes literárias. E temos também aqui, de vez em quando a oportunidade surge, apresentações de livros, ou teremos também exposições de pintura a seu tempo. A Mar de Artes vai promover também exposições coletivas noutros locais, porque não é uma associação que esteja limitada geograficamente ao Barreiro, bem pelo contrário. A Mar de Artes é uma associação portuguesa, portanto colaborará com qualquer instituição que esteja relacionada com a arte e com a cultura em qualquer local onde nos seja possível e tenhamos disponibilidade. Os serões culturais da Mar de Artes são importantes porque nós não vislumbramos qualquer criatividade artística que não inclua conhecimentos da nossa cultura, porque a arte é cultura e vice-versa. Quem consegue trabalhar a cultura é também um artista. E hoje o nosso convidado para este salão cultural é o historiador e investigador Jorge Matos, que tem a paixão de naturar de vez em quando, mas que é um homem que eu não diria que é iluminado, mas é um homem que lhe traz muita luz pela forma, não pelo conhecimento apenas dos assuntos pelos quais ele se apaixonou na vida dele, a história e todos os contornos que ela tem, mas também pela facilidade e pela preciosidade com que ele trata esses assuntos e nos deixa reter a informação. Portanto, ele é um comunicador por excelência e eu entendi que estes dois pressupostos eram o melhor que nós podíamos encontrar para vir aqui falar hoje das influências templaristas e jesuitistas na obra de Fernando Pessoa. Ele, como investigador e como historiador, dispensa qualquer apresentação e os conhecimentos que tem não precisam de créditos de ninguém, como vocês vão ver ao longo desta nossa conversa. Portanto, muito obrigado por terem vindo. O tempo todo da antena agora é do Jorge Matos. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, eu. Boa noite. Quero agradecer o convite por estar aqui convosco, à Associação Mar de Artes, e neste caso, através dos bons ofícios, do nosso querido amigo Rodolfo Ramos, que me desafiou para vir aqui em torno de um tema mais abrangente, embora por si só de facto é de uma abrangência vastíssima, que é a questão de Fernando Pessoa, que, obviamente, no qual temos muita coisa para mexer, e neste caso especificamente, dentro em função das conversas que nós fomos tendo, um aspecto muito específico, o mais específico possível, para também, obviamente, não abusar da paciência de todas as pessoas, que é a relação de Fernando Pessoa com a tradição templária e, por consequência, a presença desta mesma tradição na obra de Fernando Pessoa. Mais concretamente, precisamente porque é uma questão de especificidade que se trata, vamos, basicamente e sobretudo, verificar a relação de Fernando Pessoa, da relação pessoal, se assim me posso exprimir, da relação de Fernando Pessoa com esta tradição, portanto, com o que seja a cavalaria espiritual representada pela Ordem do Templo e, naturalmente, como um aspecto que está intimamente também relacionado com outra situação mais vasta, que é a abordagem da Portugalidade em Fernando Pessoa. Mas, essencialmente, como digo, é esta questão mais íntima, mais pessoal, que vamos abordar aqui e aparece ali, obviamente, a expressão Fernando Pessoa, a expressão templarismo, à partida, nós conseguimos perfeitamente também identificar. À partida pode parecer estranho aparecer ali a expressão jesuitismo, até pode, efetivamente, até criar alguma urticária, enfim, algum leitor mais sensível, o que é perfeitamente natural dentro de uma determinada imagem mental que possamos ter das coisas, mas como iremos verificar, há uma relação
também bastante íntima e que é indissociável uma coisa da outra no que toca àquilo que Fernando Pessoa, inclusive, nos deixou. Basicamente, nós vamos ter, portanto, 3 pontos em que iremos fazer este percurso, esta viagem comum, e que, como é óbvio, é fundamental que toda a gente se sinta à vontade para, entretanto, levantar, colocar as questões que entender de situações que possam não só ter ficado pouco claras ou serem elas próprias um bocadinho densas de abordagem. Primeiro que tudo, vamos abordar esta dimensão pessoal que o templarismo desempenha no percurso de Fernando Pessoa e a sua própria filiação, como se inscrevendo nesta mesma tradição, sobretudo através da sua própria voz e da forma como também o seu desempenho, que nos é mais familiar, precisamente a produção, a prática poética, é ela própria uma expressão, entre outras questões, outras facetas, é uma expressão desta filiação inscrita na tradição cavalheiresca da Ordem do Tempo. Por outro lado, a relação que Fernando Pessoa nos esclarece intimamente existir entre o templarismo e o jesuitismo, e de que forma como intimamente ambos bebem de raízes comuns, e finalmente, na medida do possível, porque é uma questão por si que pode dar aso a desenvolvimentos, enfim, autónomos para outras conferências mais aprofundadas, que é a forma como a dimensão histórica e simbólica e espiritual da tradição templária se relaciona com o contributo que Fernando Pessoa também deixou em relação a excertos e a citações de rituais da Ordem do Tempo que apenas conhecemos através daquilo que são os exemplares remanescentes no seu arquivo. E, se nós introduzimos, através daquilo que seja uma abordagem de entrada neste tema, não é? Em que nós vamos dar em conjunto todos esse passo, na medida do possível vamos tentar concluir, não para encerrar algo que é impossível ser encerrado, mas tentar também não sair algo do qual aparentemente nós possamos ter a ideia de que estamos a entrar, mas sair no sentido de uma continuidade que nos vai obviamente levar para além desta noite, sem sabermos ainda outros despertares mais conscientes e mais atentos em relação a estes temas e outros ao longo do nosso percurso, desde esta noite em diante, como disse há pouco. Começo, neste sentido, como uma epígrafe, precisamente aquela que é a consigna, o lema da própria Ordem do Templo, expressa no versículo latino dos Salmos, que diz, dispensando a versão latina, portanto, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, em que o fulcro fundamental do que seja a cavalaria do templo consiste, por diferenciação total em plenidade média, da estruturação de uma via guerreira de aprofundamento espiritual, contrário à globalidade das ordens de cavalaria então já existentes, aquilo que preconizava, em primeiro lugar, a união do Oriente com o Ocidente, a construção da paz do reino dos céus sobre a terra e, fundamentalmente, a proteção aos peregrinos para que a constituição de laços entre os dois hemisférios se fosse aprofundando de forma que as distâncias fossem encurtadas, as próprias fronteiras fossem extintas e que tudo fosse feito, obviamente, no sentido de catalisar a descida da Nova Jerusalém entre a humanidade. Portanto, esta questão é absolutamente fundamental para que possamos ter a ideia de como nada disto é viável, jamais, se não houver um primado absoluto, o primado do eixo, o primado da educação, em que o vértice está precisamente num plano superior à base e sem o qual não há uma expressão geométrica da vida na existência. Portanto, não temos pirâmide se não tivermos um vértice e uma base. Se, obviamente, também a sua dimensão axial não for de cima para baixo, ela estará, obviamente, invertida e, portanto,
nada é possível se tudo não for feito em função da glória do nome divino. E, portanto, este é o aspecto essencial que se vai concretizar nos vários vetores caracterizantes do que seja a cavalaria templária. Não só na sua existência medieval, mas, obviamente, muito para além, muito para depois do que aquilo que foi a extinção oficial da Ordem do Tempo na Idade Média. Passando precisamente à abordagem introdutória do que aquilo que nos traz, portanto, todos temos a noção, mesmo que seja pelas leituras genéricas que possamos fazer ou já ter feito, que o templarismo, sendo o alvo da curiosidade e do fascínio de todos os apaixonados pela história hermética do Ocidente Europeu, ele é uma área subejamente explorada em diversos sentidos e contextos nos últimos 600 anos, pelo menos, subsequentemente ao momento em que a Ordem foi extinta em termos oficiais no século XIV. No entanto, este mesmo fascínio, que é permanentemente fecundo, é por si só evidenciante de algo fundamental, que é a contínua e inesgotável riqueza histórico-informativa do tema. Radicando no conjunto que até hoje tem sido disponível os factos materiais relacionados à história do tempo, tem sido possível, embora nem sempre com solidez, e de facto nós verificamos isso na diversidade de livros, principalmente têm sido escritos sobre esse tema e sido publicados, tem sido possível, no entanto, aprofundar alguns dos aspectos mais internos e menos perceptíveis do que foi, ou seja, intemporalmente ou transtemporalmente a Ordem do Tempo, como um organismo singular no conjunto e no âmbito da tradição espiritual da cavalaria, quer pela sua especificidade exclusiva no cômputo geral das confrarias militares e guerreiras, ao destacar-se completamente da generalidade das ordens de cavalaria fundadas no Ocidente medieval. Isso tem sido continuamente possível através de uma análise aprofundada e criteriosa de uma diversidade muito grande de fontes documentais disponíveis, que têm sido publicadas tanto previamente inéditas e que não só inovam, como inclusivamente têm, enfim, até aí sido muitas vezes negligenciadas antes da sua divulgação, negligenciadas ou pouco exploradas, mesmo que sejam algumas delas já publicadas pela enésima vez. E, portanto, um texto, seja o qual for, mesmo que seja um poema, e aqui, obviamente, digo algo que seja caro às pessoas que me estão a ouvir, porque, essencialmente, a poesia é um rio sobre o qual, com certeza, navego, que está no coração deste projeto no seu nascimento, é um facto que, mesmo um poema, possa ter sido publicado 1000 vezes, não é uma garantia de modo algum que a sua abordagem tenha sido feita de uma forma aprofundante da sua essência e descodificante do seu propósito. Aliás, o facto de ele ter sido publicado 1000 vezes pode ter sido a melhor maneira de o esconder, porque não está mais bem escondido. É quase sempre tudo aquilo que está exposto à vista de todos. Toda a gente olha, mas é incapaz de ver. Pura e simplesmente, olhar e ver não são a mesma coisa. E, portanto, neste sentido, que aqui nos reúne esta noite e com este tema, desejando contribuir neste propósito, optou-se então, como disse há pouco, abordar as questões só da filiação iniciática específica de Fernando Pessoa, como também, por outro lado, a expressiva funcionalidade de ponte que essa realidade estranha, para não dizer até em alguns casos, vista com perturbação, que é a Companhia de Jesus, é perspectivada, portanto, face àquilo que seja a clandestinidade críptica, secreta, do que é o templarismo, principalmente o templarismo particular e especificamente português. E, do ponto de vista metodológico, aquilo que nos vai então acompanhar daqui em diante, há o cuidado do levantamento o mais integral possível das fontes documentais que são importantes para caracterizar este aspecto da filiação de Fernando Pessoa, como, por outro lado, na sua obra literária publicada até hoje,
houve também o cuidado, como iremos verificar, de tentar estabelecer sempre um comentário contextualizante, o que raramente é feito, quando estamos justamente a mexer, a refletir em coletivo, como estamos aqui hoje, sobre os textos dele, contudo, naturalmente por reserva de que há aqui um grande e enorme desenvolvimento para fazer pontualmente sobre aspectos que aqui hoje serão alguns deles referidos, muitos na generalidade, que eu espero que sejam estimulantes para que se encete entre todos nós uma conversa, uma reflexão, não é? Que sejam colocadas todas as perguntas e sejam feitos os comentários e sejam, na medida do possível, também realizadas aqui entre nós algumas descobertas que cada um de nós pode fazer ao ser tocado de alguma forma, ao ser interrogado por estes textos e, naturalmente, que, enfim, o futuro dirá neste desenvolvimento se a extensão desta investigação será maior e, portanto, será também mais diversificante em relação aos subaspectos que ela possa ter. E, portanto, a partir daqui, vamos então ao nosso primeiro ponto na identificação neste estatuto deste nosso poeta templário. E começo justamente por referir que no seu currículo autobiográfico de 30 de março de 1935, Fernando Pessoa identifica-se em vários tópicos e um dos tópicos designa-se posição iniciática. E diz-nos Fernando Pessoa que considera-se como sendo, e cito, são palavras dele, não minhas, iniciado por comunicação direta de mestre a discípulo nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Fim de citação. Excerto este que foi divulgado muito após a sua morte. Na verdade, a primeira divulgação deste currículo é na primeira obra, portanto, a primeira obra que o faz e que vai abordar estas questões absolutamente reservadas, confidenciais do próprio Fernando Pessoa, é na obra biográfica do seu grande amigo João Gaspar Simões. A vida e obra de Fernando Pessoa foi publicada apenas 15 anos após a sua morte. Até aí, isto era apenas conhecido de um determinado círculo e, a partir daqui, obviamente, deixa de o ser. Se bem que há questões nesse currículo autobiográfico que estão em branco, deixadas de propósito por João Gaspar Simões e que só foram publicadas, o currículo completo, este documento preciosíssimo, já quando, tanto quanto eu sei, do cinquentenário da morte de Fernando Pessoa, ou seja, em 1985. Contudo, portanto, Fernando Pessoa aqui identifica-se nesta condição, nós estamos situados por ele próprio em relação a esta condição, em que ele nos diz como é que ele se situa. No entanto, contudo, e seguindo em frente, no seu poema de 9 de junho do mesmo ano, dedicado a São João Batista, o poeta refere-se a São João Batista de uma forma extremamente curiosa e vai-se também auto-identificar, identificando, por outro lado, o próprio São João Batista. Não nos interessa aqui o poema na sua totalidade, eu acho que seria uma coisa muito interessante se eventualmente a Mardates equacionasse fazer aqui uma tertúlia de poesia com os 3 poemas de Fernando Pessoa dedicados aos santos populares. Acho que seria bastante interessante, não sei que calendarmente talvez fosse interessante, quem sabe. O que nos interessa aqui apenas é o excerto que Fernando Pessoa nos faz uma pescadela de ouro. E, de facto, diz-nos ele, falando, dirigindo-se a São João Batista, e cito: se és maçom, sou mais do que maçom. Eu sou templário. Esqueço-te, santo, deslembro o teu indefinido encanto. Meu irmão, dou-te o abraço fraternal. Ora bem, aqui o poeta não só reconhece de forma evidente o que é o patronato maçónico de São João Batista, mas também refere de uma forma explícita a sua própria iniciação templária, cuja ordem, profundamente relacionada com a tradição joanita, isto é, da Igreja Interna de Cristo, relacionada com a sucessão apostólica
de São João Evangelista por um lado, mas por outro com a função de anunciador de São João Batista, por outro, portanto os dois São Joões que desempenham uma função crucial na dimensão hermética do cristianismo, é de facto fundamental para se perceber esta dualidade intimamente relacionada com a Ordem do Templo, na medida em que São João é o padroeiro da Ordem do Templo e São João, portanto, aqui estabelece esta ponte. Ele é o condutor de Fernando Pessoa para ambientes, se quisermos, progressivamente mais íntimos e mais intensos. Por outro lado, igualmente aqui há uma veneração, se nós quisermos, e uma ligação profundamente íntima com este personagem, com São João Batista, de uma forma muito especial, tendo em conta que nós não nos podemos esquecer que no âmbito da tradição cristã, ele é o precursor do Messias, a quem a milícia estava direta e nominalmente vinculada, especialmente em Portugal. Isto é, a Ordem do Templo de Jerusalém, quando é fundada e quando é formalizada na Europa, ela assume o seu título identificativo completo de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo do Templo de Jerusalém. E, no entanto, curiosamente, após a sua extinção canónica, há a criação em Portugal de uma ordem de cavalaria diretamente com uma íntima relação com a coroa, embora mais tarde é que ela vai estar integrada na coroa, ordem essa que se designa precisamente como ordem dos pobres cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já não do Templo de Jerusalém, mas do Reino de Portugal. Portanto, é fundamental termos esta percepção que o Cristo é o patrono fundamental daquilo que é a cavalaria templária. Não acontece isto em caso de nenhuma outra ordem cavaleiresca fundada no Ocidente ou no Oriente, na Idade Média, e justamente São João representa, enquanto precursor do Messias, o santo fundamental da proteção espiritual da Ordem do Templo, da sua dimensão mais interna da sua cavalaria, e é justamente neste aspecto que tenhamos a noção de que esta interioridade está, curiosamente, também ela patente no nome exterior da própria Ordem. Embora o nome completo da Ordem Medieval não é conhecido como tal, mas apenas, como todos sabemos, como Ordem dos Cavaleiros do Templo, Ordem do Templo ou Ordem Templária ou Ordem dos Cavaleiros do Templo de Jerusalém. Por outro lado, concordo também com as observações registadas por Alfredo Margarido, que foi justamente quem fez a abordagem crítica e a edição, infelizmente esgotada e não repetida, dos 3 poemas dedicados aos Santos Populares, em que Alfredo Margarido, na sua interessante introdução àquela obra literária pessoana dedicada aos Santos Populares, acentua existir uma cumplicidade fraternal ao mesmo nível entre o poeta e o santo, através da intimidade que é conferida pelo uso do pronome pessoal tu. Facilmente percebemos isto, há uma intimidade entre Fernando Pessoa e São João Batista e, portanto, isto está em diametral oposição àquilo que é a relação devocional, especificamente no âmbito, não só, mas no âmbito, se quisermos, do catolicismo romano, em que há um distanciamento hierárquico vertical existente entre, por um lado, um fiel, não é? E este o santo como mediador elevado, portanto, aos altares institucionais da aceitação oficial da Igreja Romana, em que hoje, obviamente, as coisas são diferentes, como nós sabemos, do ponto de vista da própria linguagem devocional, mas não é propriamente muito aceitável do ponto de vista epocal e mental ainda, em alguns contextos, que haja uma intimidade morfológica do ponto de vista linguístico na utilização do pronome pessoal tu. De qualquer forma, pessoa, quando muito vós, não é? Mas pessoa justamente enquanto poeta, nesta liberdade, se quisermos, os poemas de certa forma não deixam de ser orações, os poemas que ele escreve aos Santos Populares, e aqui, quando muito esta oração, se quisermos, dirigida a São João, é sempre a utilização permanente do tu em todos os momentos. Por outro lado ainda, isto vai conduzir, segundo o próprio poema, ao afastamento imperativo determinante
entre o irmão João Batista, que é identificado como tal, meu irmão, não é? O Fernando Pessoa, e a própria religião, enquanto hierarquia instituída, formalizada, rígida, através de um fator que está implícito no poema, não neste excerto que aqui temos perante nós, que ocorre justamente nos inícios do século XVIII, que é a fundação em Londres, justamente no dia de São João Batista, no dia 24 de junho de 1717, daquilo que é o início da maçonaria especulativa contemporânea, justamente no dia litúrgico da comemoração geográfica de São João Batista. Isto é, a maçonaria vai assumir como o patronato de São João Batista na esteira daquilo que já era exemplificado pelos Templários. E, portanto, Fernando Pessoa fala-nos disso longamente neste poema. Aquilo que nos interessa apenas, concretamente, como eu disse, para não tornar a noite de forma alguma longa, é que nos toca fundamentalmente e em exclusivo o que envolve a situação de filiação pessoal de Fernando Pessoa. E, portanto, neste aspecto que é fundamental ele dirigir-se a São João Batista desta maneira, identificá-lo. Ele diz: se tu és maçom, portanto, ele está a dizer, se tu és o padroeiro dos maçons, justamente surgidos nos inícios do século XVIII em Inglaterra, eu sou mais do que maçom. Fernando Pessoa está-nos a dizer outra coisa que é, se quisermos até um pouco heterodoxa, que é perigosa, na verdade. Nós somos amigos, nós somos irmãos, João, mas cá entre nós, eu não deixo de ser mais do que tu, no sentido de que tu sejas maçom. Porque eu sou mais do que maçom, eu sou templário. Portanto, Fernando Pessoa, isto pode parecer estranho e, enfim, perturbador, justamente, mas Fernando Pessoa identifica-se claramente nesse sentido, atenção, nesse sentido, enquanto superior ao próprio São João Batista. Entende-se que estamos a falar dos estatutos, não estamos a falar da relação íntima, se quisermos, entre Fernando Pessoa e São João Batista. Isto é muito importante ficar profundamente claro. Daí que, naturalmente, a seguir, Fernando Pessoa diz no poema: esqueço-te, santo, deslembro o teu indefinido encanto. Ele está-nos a dizer que eu já me esqueci que tu és santo. Eu não quero saber se tu sejas santo ou não. Porque o que importa é que nós somos irmãos. Obviamente, Fernando Pessoa também nos diz aqui outra coisa, em relação a esta questão do templarismo e da maçonaria, que é, eu esqueço-te, santo, porque se tu és santo e se eu estou acima de ti, bom, para bom entendedor, meia palavra basta, não acham? É perfeitamente evidente. E, logo a seguir, ele acrescenta: eu, se te esqueço, santo, deslembro, isto é, deixo-me lembrar o teu indefinido encanto. Porque, na verdade, enquanto santo, o teu encanto é indefinido. E, como tu és muito mais do que isso, tu tens um encanto profundamente definido, que não é o encanto de tua santidade. Entenda-se a santidade como um estatuto institucional, não como uma condição de elevação espiritual. É fundamental, peço desculpa, que isto também fique absolutamente claro aqui entre nós. E, portanto, com este verso, Fernando Pessoa vai recusar dirigir-se de modo suplicante e beato a São João Batista, como um ato devocional, religioso, em que a santidade seja, justamente, também sinónimo de afastamento em direção à humanidade, a qual, contrariamente, tende, obviamente, à realização espiritual plena através da comunhão universal ou da comunhão harmónica com todos os seres de todos os planos, de todos os níveis, hierarquias e reinos de consciência. Portanto, a humanidade inteira, o planeta, o sistema solar, etc., se quisermos por aí fora, tudo tende, obviamente, para a santidade. Além disto, através da relação comum maçonaria/ordem do templo com São João, Fernando Pessoa não deixa de superlativizar aquela última no final do poema. Sendo templário, ele é, obviamente, mais do que maçom. Já mais do que claro para nós nesta altura do campeonato. Porque vai transcender, de um ponto de vista hierárquico, as conotações sociológicas anglo-saxónicas que determinam e caracterizam, do ponto de vista histórico, o aparecimento da maçonaria contemporânea em termos de enquanto instituições. E não deixamos de estar a falar de uma moda,
entenda-se que eu não estou de maneira nenhuma, antes pelo contrário, a usar a palavra moda com sentido pejorativo, simplesmente é a imputação de um fenómeno que tem a ver com uma determinada cultura. Nada disso é mau, pelo contrário, porque todos os fenómenos na civilização humana são, obviamente, produtos culturais. São produtos culturais locais, regionais, nacionais, internacionais, hemisféricos, etc, etc, etc. Estão marcados por aquilo que é o modo de atuação, de procedimento e de realização humana num determinado território com determinadas características. É simplesmente isto. E como tal, há aqui uma diferenciação neste âmbito, porque é algo que